Olá, minhas caras amigas, olá, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para a nossa maratona preparatória para o 30º exame de ordem e agora em Direito Penal. Vamos com tudo em Direito Penal, vamos com tudo para a melhor disciplina que é o Direito Penal. Nós estamos juntos e vai dar certo. Vamos com tudo. E eu quero que durante a nossa aula você faça um print aí da tela do seu celular ou tire uma fotinho do seu computador e nos mande via Instagram e marque lá @SaraivaProva, marque lá @Prof. Alexandre Salim. Vamos lá? Vamos bombar, vamos com tudo que vai dar certo. A nossa maratona Saraiva Prova para este 30º exame de ordem, ela começa como sempre com uma atualização jurisprudencial e legislativa. Vamos para a tela, por favor. Começamos então a nossa maratona em Direito Penal. Vamos com tudo, começando, como eu disse, com uma atualização jurisprudencial e legislativa. Eu começo te lembrando de algumas súmulas que são muito importantes para a sua prova. A primeira é a súmula 636 do STJ, comprovação da reincidência e dos maus antecedentes. Diz assim: a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Então lembra, para a demonstração dos maus antecedentes e também da reincidência, basta a folha de antecedentes criminais. Súmula 636 STJ. Depois eu quero te lembrar da súmula 631 STJ, indulto e extinção da punibilidade. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Você tem que lembrar que há um principal efeito da condenação, que é a imposição da pena. Este é o principal efeito da condenação, a imposição da pena. E depois nós temos efeitos secundários, que podem ter natureza penal ou natureza extrapenal. Por exemplo, um efeito secundário que tem natureza penal: ensejar a reincidência, possibilitar a reincidência. Por exemplo, um efeito secundário que tem natureza extrapenal. Por exemplo, a reparação do dano, artigo 91 do Código Penal. Então veja, põe na tela. O indulto, ele extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória. Então o indulto só extingue o principal efeito da condenação, que é a imposição da pena. Mas ele não atinge os efeitos secundários, sejam eles penais ou extrapenais. Então veja, o indulto não apaga a possibilidade de ensejar a reincidência. O indulto não apaga a obrigação de o réu reparar o dano. Não apaga. Súmula, põe na tela, por favor, 631 do STJ. Falamos da 636, falamos da 631, vamos agora ver a 630. Tráfico de drogas e atenuante da confissão. Diz assim: a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Você tem que lembrar, antes de mais nada, que a atenuante da confissão espontânea é uma tese defensiva. É boa para o seu cliente. Pense com a cabeça de advogado aqui. A atenuante da confissão espontânea, ela está no Código Penal, no artigo 65
inciso 3º, letra D do Código Penal, 653D. Agora a súmula está dizendo que não basta o seu cliente admitir a posse ou propriedade da droga. Para que incida esta atenuante da confissão espontânea, ele tem que admitir a traficância. Se ele está sendo acusado de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, para incidir o 653D, esta atenuante, na segunda fase do critério trifásico de fixação da pena privativa de liberdade, põe na tela para mim, ele tem que admitir a traficância. Não basta ele dizer a droga era minha, não basta ele dizer a droga era para o meu consumo próprio. Ele tem que admitir a mercancia, a traficância. Esta é a súmula 630. Depois, eu quero te lembrar da súmula 617, livramento condicional e extinção da punibilidade. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Veja, durante a época do livramento condicional, vou aqui colocar o fundamento para você, artigo 83 do Código Penal. Durante o livramento condicional, nós temos um prazo. Este prazo, ele é chamado de período de prova. Então, se durante o período de prova, durante o período do livramento condicional, não há decisão do juiz suspendendo ou revogando o livramento condicional, haverá a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Pessoal, ainda que depois se venha a descobrir que houve alguma causa de revogação, se o juiz, antes do término do período de prova, não declarar a suspensão ou a revogação do benefício do livramento condicional, automaticamente a pena está extinta. Esta súmula é boa para o réu. Põe na tela. O juiz, ele tem que declarar a suspensão ou a revogação antes do término do período de prova. Se ele não o fizer, estará extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Esta é a 617 STJ. Depois, olha lá, eu quero te lembrar a 605 do STJ, maioridade penal e aplicação de medida socioeducativa. Estamos falando aqui de um adolescente infrator. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Então veja, se o adolescente infrator ele praticar o ato infracional, lembra, é crime ou contravenção, praticado por adolescente infrator. Professor, eu não lembro o que é adolescente. Adolescente significa aquele ser humano entre 12 e 18 incompletos, até a véspera de ele completar 18. A partir dos 12 e até o dia anterior ao aniversário de 18 anos, ele é adolescente. Se o adolescente infrator praticar um ato infracional para o ECA, artigo 103, é o crime ou a contravenção previstos em lei. Se ele praticar um ato infracional, ainda enquanto adolescente infrator, pode-se apurar e pode-se aplicar a medida socioeducativa, põe na tela para mim, até os 21. Até os 21. Eu posso apurar o ato infracional e eu posso aplicar a medida socioeducativa, tá? 605 STJ. Depois,
Olha lá. Eu quero te mostrar a 593. Menor de 14 anos e, muito importante, vulnerabilidade absoluta. Ou pode vir na tua prova, presunção absoluta de violência. Presunção absoluta de violência. Vulnerabilidade absoluta. Diz assim: o crime de estupro de vulnerável, lembrando que este delito de estupro de vulnerável, ele está previsto no nosso Código Penal, no artigo 217-A. O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Você está vendo? Se nós tivermos conjunção carnal ou prática de qualquer outro ato libidinoso, lembrando que conjunção carnal é introduzir o pênis na vagina, ou qualquer outro ato libidinoso, conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso diverso dela, com menor de 14, estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Não interessa consentimento da vítima, não interessa prática sexual anterior por parte da vítima, não interessa relacionamento amoroso entre a vítima e o agente. Tudo isto é irrelevante. Põe na tela, é a 593. O estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14, sendo irrelevante. Vejam, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Tudo isso é irrelevante. O crime estará configurado. Basta que a vítima seja menor de 14, tá? Depois, olha lá. Eu quero te lembrar do princípio da insignificância e crimes contra a administração pública. É a súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Inaplicável. Inaplicável. Professor, qual é o fundamento? Eu quero que você pense em crimes funcionais. O que são crimes funcionais? São aqueles praticados por funcionário público. São aqueles crimes que estão no capítulo 1º do título 11 dos crimes contra a administração pública. O capítulo 1º, entre o 312 e o 327. Os crimes funcionais. Pegue o peculato, por exemplo, artigo 312. No peculato, artigo 312, não se tutela, não se protege somente o patrimônio público. Não se protege somente os bens públicos. Se protege, se tutela também a moralidade administrativa. E veja, a moral administrativa é insuscetível de valoração. Ou se tem, ou não se tem. É insuscetível de valoração. É por isso, põe na tela para mim, que não cabe insignificância nos crimes contra a administração pública. Não cabe nos crimes contra a administração pública. Eu quero que você tome a súmula 599 como regra. Como toda regra, tem exceção. Diante de casos concretos, o próprio STJ já aplicou a insignificância, mitigando a sua súmula. A súmula é o nosso parâmetro, é o nosso farol, é a nossa regra, mas ela pode vir excepcionada no caso concreto. Te dou um exemplo. Existe um crime contra a administração pública, porém praticado por particular?
que admite a insignificância. É o descaminho. O descaminho, que é uma das formas criminosas de sonegação, está no artigo 334 do Código Penal. Muito bem, a jurisprudência dos tribunais superiores STF e STJ irá dizer que se a sonegação não passa de R$ 20.000 e não há uma habitualidade criminosa, não se trata de criminoso habitual, cabe a insignificância no descaminho. Descaminho, artigo 334 do Código Penal. A sonegação não pode passar de R$ 20.000. Aí cabe a insignificância. Então veja, a súmula é a regra. Às vezes existem exceções. Põe na tela, a regra então é que não cabe, tá? Súmula 599 do STJ. A regra é que não cabe insignificância nos crimes contra a administração pública. Bom, e em se tratando de insignificância, eu quero te lembrar da Maria da Penha. Não cabe. Não cabe, diz a súmula 589 STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos, olha só, crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então, Maria da Penha, tanto faz se for crime, tanto faz se for contravenção. Por que eu te digo isto? Pode ser que a banca FGV, no teu exame de ordem, ela traga um crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, como a lesão corporal. Lesão corporal é crime, artigo 129 do Código Penal. Ou pode ser que a banca FGV traga uma contravenção. Por exemplo, as vias de fato. Artigo 21 da LCP, Lei das Contravenções Penais. Então, por exemplo, ele puxou o cabelo da companheira no ambiente doméstico e familiar. Um puxão de cabelo admite a incidência da insignificância? Não. Põe na tela. É a súmula 589. Não cabe insignificância, seja no crime, seja na contravenção contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Tá? Bom, seguindo. Em se tratando de Maria da Penha, existem outras súmulas que são muito importantes. A 588 não admite a substituição da pena de prisão por penas alternativas. Diz assim: a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, se for crime ou contravenção com violência ou grave ameaça, tendo mulher vítima no ambiente doméstico, o que está dizendo a 588? Não cabe substituir a pena de prisão por penas alternativas. Não cabem as penas restritivas de direitos, como, por exemplo, serviços comunitários. Não. Põe na tela, é a 588 STJ. Tá aí. 588 STJ, tá? Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Depois, ainda em relação a Maria da Penha, nós temos a súmula 600 do STJ. Vamos lá. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Não se exige a coabitação entre autor e vítima. Não se exige a coabitação entre autor e vítima, tá? Eles não precisam coabitar. Pode ser, inclusive, uma relação entre o ex. O ex continua perseguindo. O ex não se conforma com a separação. O ex está indignado porque ela está com outro namorado. O ex não precisa coabitar. Lembra disso? É a súmula, põe na tela, 600 do STJ. Tá?
Bom, nós temos ainda súmulas importantes em relação ao tráfico. Tráfico de drogas e a majorante da interestadualidade. É a 587. Diz assim: para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º da Lei 11.343, é a Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Então a súmula está dizendo, é desnecessária a transposição das fronteiras. Ainda no mesmo sentido, nós temos a súmula 607. Enquanto a 587, voltei para ela, fala do tráfico interestadual, a 607 fala do tráfico transnacional ou internacional e diz assim: a majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1º da 11.343, Lei de Drogas, configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Vejam, as duas súmulas dizem a mesma coisa. A diferença é que a 587 vale para o tráfico interestadual e a 607 vale para o tráfico transnacional ou internacional. Nós temos causas de aumento de pena para o tráfico interestadual e para o tráfico internacional ou transnacional, ambas no artigo 40 da Lei de Drogas. As duas súmulas dizem a mesma coisa, a 587 e a 607. Não precisa transpor a fronteira. No interestadual e no internacional, não precisa transpor a fronteira. Basta uma prova inequívoca de que o agente iria transpor. É o que basta, põe na tela, para incidência das majorantes. Tá bom? Então esta é a 607 STJ, tá? Bom, saímos da atualização jurisprudencial e vamos para a nossa atualização legislativa. Em 2018, surgiram crimes sexuais novos. Então é isto que vai vir na tua prova neste 30º exame. Abra o olho, tá? Um primeiro crime que me parece tem grande chance de cair é a importunação sexual. É o crime novo que está no 215-A do Código Penal. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Antes da Lei 13.718, nós tínhamos uma contravenção penal, a importunação ofensiva ao pudor, o então artigo 61 da LCP, Lei das Contravenções Penais. Só que surge a 13.718, revoga o artigo 61 da LCP e cria o 215-A. Crime é pior que contravenção. Então você já sabe, esta lei não pode retroagir. Esta lei é de setembro de 2018. Se houver a importunação ofensiva ao pudor, geralmente os casos são de pessoas, geralmente homens, que se encostam em mulheres em locais públicos, em ônibus coletivos, por exemplo. Então, para satisfação da lascívia, se encostam para satisfazer a lascívia. Então, tocam por cima da roupa ali o pênis nas nádegas da vítima, por exemplo, e se excitam com isto. Até setembro de 2018, era uma contravenção penal, artigo 61 da LCP. A partir da Lei 13.718, de setembro de 2018, põe na tela, passou a ser crime. Este crime
importunação sexual. Só que esta lei não pode retroagir contra o réu. Portanto, se o fato do mundo real for praticado antes de setembro de 2018, você já sabe, você vai trabalhar com a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que não existe mais, mas que existia antes da 13.718. Trabalhe com o tempus regit actum. Combinado? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá com direito penal, vamos passar neste 30º exame de ordem. Você está gostando da revisão? Então tira uma foto aí, faz um print se você está vendo pelo celular, tira uma fotinho do seu notebook com o celular, manda no Instagram e nos marca, @saraivaprova, @prof. Alexandre Salim, nos marca lá. Vamos com tudo, põe na tela para mim. Depois do 215A, eu quero te lembrar, olha lá, do 218C. Que crime é este? Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Este é o crime do artigo 218C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual, que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena de reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Já vamos analisar o parágrafo 1º. Lembra, estamos falando aqui da divulgação, vamos lá, pela internet, pelas redes sociais de cena de estupro ou estupro de vulnerável. De cena que induza a prática do estupro ou estupro de vulnerável. De cena sem o consentimento da vítima, de sexo, nudez ou pornografia. Esses compartilhamentos pelo WhatsApp, pelo Facebook, tudo isto sem autorização da vítima, configura, põe na tela, o 218C, parte final. Olha lá, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. E o parágrafo 1º, tão importante, ele trata daquilo que se conhece na literatura mundial como a prática da revenge porn. Olha aqui. Revenge porn. É assim que esta prática é conhecida na literatura mundial. Aqui no Brasil, nós falamos em pornografia de revanche. Aqui no Brasil, nós falamos em pornografia da vingança. Lembra? Eles tinham um relacionamento, estava tudo às mil maravilhas. Se amavam, se adoravam, transavam, tiravam fotos um do outro. Só que chegou um momento em que o casal se separou. Geralmente o homem, porque a cada 10 vítimas, 9 são mulheres, geralmente o homem, para se vingar ou para humilhar a ex, lança na internet as fotos, os vídeos que lá atrás foram gravados, foram tiradas de forma consensual. Esta é a revenge porn. É a pornografia de revanche. É uma causa de aumento de pena do 218C. Põe na tela para mim. Parágrafo 1º. Olha ali. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. Olha de novo o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.
tá? Olha a revenge porn, olha a pornografia de revanche aqui. Ainda, nesta atualização legislativa, eu quero te lembrar do 216B. Do 216B, olha aqui. O crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Vamos começar lendo o caput. Diz assim: produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Aqui está aquele vizinho bisbilhoteiro que filma a sua vizinha por cima do muro. A sua vizinha trocando de roupa, entrando no banho, transando com o namorado. Então o sujeito que filma os vizinhos praticando sexo, põe na tela, comete o 216B caput. Olha ali, ele está produzindo, ele está filmando, ele está registrando, ele está fotografando conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. E mais, eu quero te lembrar das eleições para governador, as últimas eleições. Lembra, na época da campanha, viralizou um vídeo na internet que aparecia um homem praticando uma orgia sexual com várias mulheres. E a identidade deste homem foi dita à época que seria do então candidato, hoje governador de São Paulo, o João Dória. Bom, logo em seguida o Dória, ele vem a público e diz, é uma montagem. E a perícia constatou que foi uma montagem efetivamente. Bom, se isto ocorre hoje, o autor, uma vez identificado, pratica o parágrafo único, põe na tela, do 216B. O parágrafo único, que diz assim: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Aí está a montagem. Então, cuidado, porque quem produz vai lá no caput e quem realiza a montagem vai no parágrafo, tá? Este é o crime do artigo 216B do Código Penal, que surgiu no final do ano de 2018 pela Lei 13.772 de 2018. Tá? Seguimos? Olha lá. É muito importante que você lembre o que diz hoje o artigo 225 sobre a ação penal nos crimes sexuais. A Lei 13.718 de 2018, ela deu a atual redação ao artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, onde estão, por exemplo, os estupros, o estupro 213 e o estupro de vulnerável 217A, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Como é que era antes da Lei 13.718? O 225 dizia que a vítima tinha que representar. Regra geral, antes da Lei 13.718, regra geral, a ação era pública condicionada à representação da vítima, salvo em duas exceções: vítima vulnerável ou vítima menor de 18. Para esses dois casos, a ação já era pública e incondicionada. Vamos lá então. Antes da Lei 13.718, o artigo 225 do Código Penal dizia que nos crimes sexuais a ação é pública condicionada à representação. A vítima tinha que representar, salvo se fosse vítima vulnerável ou vítima menor de 18. Como é que estão as coisas hoje? Todos os crimes sexuais, põe na tela, são processados por ação penal pública incondicionada. Veja,
Isto, claro, é pior para o réu. Isto é pior para o réu. Isto é pior para o teu cliente. Você tem que fazer a prova pensando com cabeça de advogado criminalista, de advogada criminalista. Então é muito pior para o teu cliente que a ação seja pública e incondicionada, porque aí nós, promotores, nós denunciamos independentemente de qualquer autorização, mesmo contra a vontade da vítima, porque a ação é pública e incondicionada. Isto significa que, neste particular, também a 13.718 não pode retroagir. Então, olha a pegadinha. Se na tua prova, neste 30º exame de ordem, cair ação penal nos crimes sexuais, veja quando foi praticado o crime sexual. Se o estupro, por exemplo, artigo 213, foi praticado antes, põe na tela, da Lei 13.718. E você pode verificar depois, lendo a Lei 13.718, que ela é do dia 24 de setembro de 2018, se o crime de estupro 213 for praticado antes da 13.718 estar vigendo, a vítima tem que representar. A partir da entrada em vigor da 13.718, a vítima não precisa mais representar. Por quê? Porque a ação é pública incondicionada. Tá? Professor, e se cair não o estupro 213, mas o estupro de vulnerável 217A? Bom, aí já era pública incondicionada. Continua sendo. Lembra, antes desta alteração, a regra era, para o estupro 213, ação penal pública condicionada à representação da vítima, salvo em 2 casos, vítima vulnerável ou vítima menor de 18 anos. Agora é sempre pública incondicionada. Só que esta lei, ponha na tela, não pode retroagir contra o réu. Ok? Lembre disto, portanto. Atualização legislativa. Tá? Ainda em 2018, nós tivemos uma nova redação do inciso 2º do artigo 92 do Código Penal, que trata de efeitos da condenação. A atual redação diz assim: são também efeitos da condenação, inciso 2 do 92, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Qual é a grande novidade aqui? A grande novidade é que o sujeito pode perder, vamos lá, a guarda, o poder familiar, se praticar este crime doloso e punido com reclusão contra o companheiro ou a companheira. Você tá vendo? Porque como é que era antes? Antes o 92.2 dizia que ele perdia o poder familiar quando o crime era contra a vítima, contra o filho. Agora, continua sendo contra o filho, mas se acrescenta, ele pode perder o poder familiar se pratica crime contra a companheira. Você está vendo a grande novidade? Então ele está sujeito a perder o poder familiar se praticar um crime doloso e punido com reclusão, seja contra a vítima, contra o próprio filho, seja contra a companheira. Ele agride a companheira e perde o poder familiar. Põe na tela, é a nova redação do 92.2. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Joia? Bom, atualização legislativa. Matamos atualização jurisprudencial, matamos atualização legislativa. Bom, eu quero te lembrar da segunda fase. Eu quero saber se você
vai depois vir fazer a segunda fase comigo em prática penal. Toda a segunda fase é comigo. Então, lá na segunda fase, nós vamos trabalhar conteúdo penal, processo penal e legislação penal especial. Lá na segunda fase, nós vamos trabalhar as questões discursivas e, claro, vamos trabalhar a peça. Muitos se preocupam só com a peça, sem lembrar que é uma prova que vale 10 pontos, a peça é a metade. Nós temos 4 discursivas valendo 1,25 cada uma, então 5 nas discursivas, 5 na peça. Nos últimos anos, nos últimos exames de ordem, nós temos o penal, aqui na prática penal do Saraiva Prova, como sendo uma grande onda de aprovações. Fale com seus colegas. Eles vão atestar a qualidade da nossa segunda fase aqui em penal. Nós vamos buscar a sua aprovação se você vier fazer a segunda fase comigo, tá? Garanta a sua pré-inscrição na segunda fase em prática penal comigo. Combinado? Põe na tela. Vamos revisar conteúdo a partir de agora. Olha lá. Eu vou começar com o princípio que mais cai nas nossas provas, o princípio da insignificância. Eu quero começar te lembrando da natureza jurídica deste princípio. Ele é uma causa que exclui a tipicidade material. Professor, tipicidade material você tem que lembrar que quando nós falamos em tipicidade, ela pode ser formal ou material. A tipicidade pode ser formal ou material. O que é tipicidade formal? Lembra, é um mero juízo de adequação. Tipicidade formal é um puro e simples juízo de adequação. É o que nós chamamos em direito penal de subsunção típica. Então, pela tipicidade formal, você vai verificar pura e simplesmente se aquele comportamento que foi praticado no mundo real, ele se amolda, ele se adequa ao que está em lei como crime ou contravenção. Então, por exemplo, o sujeito entra no supermercado, ele pega um chocolate que custa R$5, esconde embaixo da camisa e sai do mercado sem pagar pela mercadoria. Sem qualquer juízo de valor, você vai ver se este comportamento que eu narrei, que é um comportamento do mundo real, ele se amolda ao que está em lei como crime. E a resposta é sim. Se você ler o que está no artigo 155 do Código Penal, furto, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheimóvel, você verá que o comportamento que eu citei se amolda perfeitamente ao que está em lei como furto. Então existe? Põe na tela. Tipicidade formal. Tipicidade formal é um puro e simples juízo de adequação, sem qualquer juízo de valoração. Só que, para você dizer que o comportamento é típico, além da tipicidade formal, você precisa também da tipicidade material. Pessoal, tipicidade material está relacionada com o desvalor da conduta e ou do resultado. Em outras palavras, é na tipicidade material que você vai verificar o princípio da ofensividade. É na tipicidade material que você vai verificar se aquele comportamento do agente, não obstante previsto em lei como crime ou contravenção, ele ofendeu de forma grave o bem jurídico tutelado, tão grave que justifique a intervenção do direito penal. Então vamos lá. No meu exemplo, voltando ao supermercado, qual é o bem tutelado? O patrimônio daquele supermercado. Subtrair um chocolate de R$5. Ofendeu o bem patrimônio do supermercado de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do direito penal, que deve ser a última ratio, a última instância, o último mecanismo? Esta é a pergunta.
Se nós entendermos que não, que nada justifica a intervenção do direito penal aqui, põe na tela. Está incidindo o princípio da insignificância. Quando incide o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material. O fato continua formalmente típico. O princípio da insignificância não apaga a tipicidade formal. Ele não apaga a questão formal de o fato do mundo real ser crime previsto em lei. O que ele apaga, o que ele exclui é a tipicidade material. Por quê? Porque você vai chegar à conclusão de que não houve uma ofensa grave ao bem jurídico tutelado, tão grave que justifique a intervenção do direito penal. Agora, para que incida o princípio da insignificância, é necessária a MARI. Se você já foi meu aluno, você já sabe o macete da MARI. M-A-R-I. A MARI. Como assim, professor? MARI. M de mínima ofensividade da conduta do agente. O A de ausência de periculosidade social da ação. O R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. O STF e o STJ, de forma unânime, põe na tela, exigem os seguintes requisitos. Mínima ofensividade da conduta do agente. Nenhuma periculosidade social da ação. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. O que eu fiz aqui? Eu troquei a palavra nenhuma, olha ali, pela ausência. Então, ausência de periculosidade social da ação. Por quê? Porque agora eu tenho a MARI. M de mínima ofensividade. O A de ausência de periculosidade, o R de reduzido grau de reprovabilidade e o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Pronto, eu tenho a MARI. Para você lembrar do princípio da insignificância. Este é um baita macete para você lembrar do princípio da insignificância, tá? E se você está curtindo a nossa aula, faça o print aí com o seu celular. Ou pegue o seu celular, tire uma fotinho do notebook onde está aparecendo a aula, mande no Instagram e nos marque lá, @saraivaprova, @prof. Alexandre Salim, tá? Esta nossa aula depois vai ficar lá no YouTube. E depois, no sábado, vão vir, né, os temas quentes. Então, a partir de um estudo estatístico da nossa equipe, a grande, a maravilhosa equipe do Saraiva Prova, nós vamos abordar aqueles temas que mais vêm caindo reiteradamente nos últimos exames, os temas quentes. Vai ser demais, vai te ajudar a passar na prova, tá? Põe na tela. Nós já sabemos que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Nós já sabemos da MARI, os requisitos para a incidência da insignificância. O que nós temos que saber agora? Que o princípio da insignificância, ele não incide em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Que o princípio da insignificância não incide no crime de moeda falsa. Lembra disso? Não incide em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Não incide no crime de moeda falsa. Lembra disso, tá? Em relação ao princípio, ao princípio da insignificância, tá? E eu quero te lembrar, nós já vimos na revisão da jurisprudência das súmulas 599 e 589 do STJ. 599, não cabe princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. 589, não cabe princípio da insignificância em crimes ou contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. Na Maria da Penha, não cabe. Não cabe no âmbito da Maria da Penha, não cabe nos crimes contra a administração. Súmulas 599 e 589, ambas do STJ. Tá? Põe na tela.
Um tema sempre cobrado nos nossos exames de ordem está aqui. É a famosa tentativa abandonada do artigo 15 do Código Penal. Tentativa abandonada é o gênero para duas espécies, que são a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime. E no arrependimento eficaz, o agente toma uma providência para impedir a produção do resultado. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque é questão de prova no nosso exame de ordem, a nossa banca FGV. Na desistência voluntária, o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Lembra, ele não chegou até o fim. Ele não esgotou o processo executório. Ele não exauriu todos os meios de execução que tem à sua disposição. É por isso que ele pode desistir. Ele não chegou até o fim. Você me entende? É por isso que ele pode desistir. Então, desistir é não fazer, é não prosseguir. Desistir é uma conduta negativa. Eu não avanço na execução. Eu me abstenho. Desistir é não fazer. Esta desistência tem que ser voluntária. Ato voluntário é ato livre. Ato voluntário é ato sem coação, ato livre, ainda que não seja espontâneo. Ato espontâneo é aquele sincero, é aquele que nasce do agente. Não precisa ser espontâneo. Se for, muito melhor. Se for, muito melhor. Mas não precisamos chegar até lá. Ainda que não seja um ato espontâneo, se for voluntário, se for livre, aproveita. Então, por exemplo, eu entrei na casa da vítima para furtar. Tô lá olhando as coisas, separando os bens. Aí eu ponho o olho num porta-retrato e vejo a foto de uma criança, uma menina com cabelinho crespinho, com caracolzinho, e aquilo me toca porque lembra a minha filhinha, lembra a Laurinha. Aquilo me toca de uma tal forma que eu digo, o que eu tô fazendo aqui? E vou embora. Beleza, aproveita. Eu posso desistir porque eu fiquei com pena da vítima. Eu vi que a vítima é uma pessoa tão pobre quanto eu. Eu posso desistir porque eu fiquei indignado com a conduta dos demais agentes, os meus comparsas. Eu posso desistir porque me deu dor de barriga e eu fui embora correndo. Tudo isso aproveita. Tudo isso é desistência voluntária. Agora, cuidado. Tem que ser por ato próprio do agente. Porque se eu desistir por uma circunstância alheia à minha vontade, aí é tentativa de furto no meu exemplo. Então, se eu desistir, se eu sair correndo porque tocou o alarme da loja, se eu sair correndo porque a vítima acendeu a luz, se eu sair correndo porque o pitbull saiu correndo atrás de mim, se eu sair correndo porque eu ouvi a sirene da polícia, aí é tentativa de furto. Se for por circunstância alheia, é tentativa de furto. Para que seja desistência voluntária e até arrependimento eficaz, é circunstância própria do agente. Tá? Põe na tela. Olhe o arrependimento eficaz agora. O agente toma uma providência para impedir a produção do resultado. Enquanto a desistência voluntária, ela pressupõe uma conduta negativa, ou seja, amigas e amigos, um não fazer. O arrependimento eficaz pressupõe uma conduta positiva, ou seja, um fazer. Arrependimento eficaz, leia agora comigo. O agente toma uma providência para impedir a produção do resultado. Sabe por quê? Porque agora ele esgota o processo executório. Ao contrário da desistência voluntária, em que ele não chega até o fim, ele não exaure os meios de execução, aqui no arrependimento eficaz, agora ele exaure, agora ele esgota.
Então agora, por exemplo, ele deu todos os tiros que ele tinha na vítima. Então ele já praticou tudo que ele tinha para praticar. Então ele não tem do que desistir. Mas cabe ainda o arrependimento eficaz. Ele toma uma providência para impedir a produção do resultado. Por isso, põe na tela. O arrependimento eficaz pressupõe um fazer. O arrependimento eficaz pressupõe uma conduta positiva, um fazer. O agente toma uma providência para impedir a produção do resultado. Veja, eu agora dei o tiro na vítima. Eu não tenho mais do que desistir. A vítima já está no chão alvejada. Aí ela está lá chorando, suplicando pela vida dela com a mão na barriga sangrando. E aquilo me toca de uma tal forma que eu penso, que burrada que eu fiz. Eu vou tentar evitar esse resultado. Eu vou socorrer a vítima. Pego a vítima, levo para o hospital. Agora cuidado com a pegadinha da banca FGV. Digamos que eu leve a vítima para o hospital. Eu contrate o melhor cirurgião. Eu fique lá de mãos com a vítima, torcendo pela recuperação dela. Eu faça tudo que eu posso. Só que a vítima morra. Eu respondo por alguma coisa? Respondo. Eu respondo por homicídio consumado. O arrependimento eficaz tem que ser eficaz. Se o arrependimento eficaz for ineficaz, ou seja, se ele não impedir a produção do resultado, não aproveita. O arrependimento eficaz tem que ser eficaz. Põe na tela para mim. O agente toma uma providência e impede efetivamente a produção do resultado, tá? Bom, pessoal, nos dois casos, olhem bem embaixo agora. Nos dois casos, o sujeito somente responde pelos atos já praticados. Nos dois casos, o sujeito somente responde pelos atos já praticados. Então veja, você vai excluir o crime mais grave que ele queria na origem. Então vamos voltar aos meus exemplos. Eu entrei na casa da vítima para furtar. Dentro da casa, eu vi que a vítima era uma pessoa simples, era tão pobre quanto eu, desisti e fui embora. Você exclui o furto consumado ou tentado. Você exclui o crime mais grave. Ele só responde pelos atos já praticados. No meu exemplo, ele responderia por violação de domicílio. Por outro lado, no caso em que o sujeito dá o tiro na vítima, a vítima cai no chão, aquilo o toca de uma tal forma que ele se arrepende, leva a vítima para o hospital e salva a vida dela. Ele só responde pelos atos já praticados. Você exclui o que ele queria na origem. O que era o dolo dele na origem? Matar. Você exclui. Você exclui o homicídio consumado ou tentado. Exclui. Ele só responde pelos atos já praticados. No meu exemplo, ele responderia por lesão corporal. Ele somente responde, põe na tela, pelos atos já praticados. Então lembra, você vai excluir o crime mais grave que ele queria na origem. E ele vai responder pelos atos já praticados. Como se houvesse uma desclassificação para o crime menos grave. Aquele que sobra, o crime subsidiário. E mais, pessoal, se sobrar alguma coisa, às vezes não tem nada. Por exemplo, eu sou o punguista. O punguista é o batedor de carteiras. Digamos que eu vejo uma bolsa aberta de uma vítima dentro do ônibus dando sopa e eu vou lá e ponho a mão para furtar. Aí eu encontro uma cédula, eu puxo e vejo R$2. Fico com pena da vítima e devolvo o dinheiro. Eu respondo pelo quê? Por nada. Por nada. Põe na tela. A lei diz que eu respondo pelos atos já praticados. Mas às vezes não sobra nada. E aí eu não teria nada a responder. O fato seria atípico. Então veja se existe um crime subsidiário, um crime menos grave. Combinado?
Na sequência, eu quero conversar contigo sobre o erro de tipo acidental. Sobre dois institutos muito importantes que caem toda hora nas provas da OAB. O erro sobre a pessoa e o erro na execução. O erro sobre a pessoa, em latim, é chamado de error in persona. Deixa eu voltar aqui, e aí eu vou tirar o amarelinho do erro na execução, a gente trabalha só lá em cima. Erro sobre a pessoa, chamado de error in persona. Fundamento, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O agente confunde sua vítima com outra. Erro na execução. Aberratio ictus. Você escreve aberratio com o T e pronuncia aberratio, aberratio ictus. Artigo 73 do Código Penal, o agente erra a pontaria. Então cuidado, não confunda as duas hipóteses de erro de tipo acidental. No erro sobre a pessoa, o agente não erra a pontaria, ele confunde a vítima com outra. Agora, no erro na execução, não há confusão entre as vítimas. Ele é ruim de pontaria. E nos dois casos, olhem agora bem embaixo a consequência. Em ambos os casos devem ser levadas em conta as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Tá? Cuidado então. Eu vou te trazer aqui um exemplo em que eu atuei como promotor de justiça. Eu sou promotor no Rio Grande do Sul há quase 20 anos. Eu, inclusive, escrevi um artigo para o nosso blog Saraiva Prova. Então eu sugiro que aqui na sua preparação leia o nosso blog, navegue, veja as dicas que nós damos sobre as provas. Entre lá no nosso blog Saraiva Prova, tá? Bom, eu escrevi um artigo, está lá no blog, da questão do pai que matou a própria filha. O caso é o seguinte. A mamãe e o papai, um caso verídico, repito, a mamãe e o papai não gostam do namorado da filha. A mamãe e o papai estão inconformados com o rapaz, com quem a filha desse casal está se relacionando. Essa menina, ela tem 16 anos de idade e ela está transando com o rapaz. Os pais não concordam. Na noite dos fatos, são 2 horas da manhã, a mamãe acorda o papai e diz para ele, olha, a fulaninha não está na cama dela de novo. O papai vai até a cama, vê o lençol estendido e o papai diz, ela está com o rapaz, deixa comigo. O papai pega a sua arma, entra no carro e vai até a casa do rapaz. Quando o carro está chegando, as pessoas que estão dentro da casa se dão conta, está chegando um carro e apagam a luz. Fica uma escuridão, onde o rapaz mora não tem iluminação pública. O papai desce do carro com a arma na mão. O papai vê um vulto na frente da casa e grita, deu pra ti, vagabundo! Como é que eu sei disso? Porque eu ouvi no processo o vizinho que ouviu o papai dizer, deu pra ti, vagabundo. E o papai, pum, toca a bala. Quem é que o papai mata? A própria filha. O papai mata a própria filha, achando que estava na cabeça dele matando o rapaz. E aí eu te pergunto, põe na tela para mim. Isto é erro sobre a pessoa ou isto é erro na execução? Vai incidir o 20, parágrafo 3º ou vai incidir o 73? O papai não errou a pontaria. Então você já exclui a aberratio ictus, não é o 73. Veja, o papai acertou em quem ele queria acertar, só que ele achou que estava matando o rapaz. O agente confunde a sua vítima com outra. E olha bem embaixo onde está em vermelho lá. Em ambos os casos devem ser levadas em conta as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então lembra, neste caso, que juridicamente é fantástico, né? Claro que é uma tragédia na vida daquele casal, mas juridicamente é fantástico. O papai
Ele mata a própria filha e não incide agravante contra filho. Olha o que eu estou dizendo. O papai mata a própria filha e não incide a agravante contra descendente. Por quê? Porque eu levo em conta as condições ou qualidades pessoais da pessoa visada. Da pessoa visada, não as da pessoa atingida. As da pessoa desejada, querida, visada, não as da atingida. Você entendeu? E mais, no dia da audiência criminal, este papai, ele estava definhando em vida, ele estava morrendo, era pele e osso. E aí eu tô perguntando pro rapaz, pro papai, eu como promotor, fazendo o meu trabalho, o senhor isso, o senhor aquilo. Aí ele me olha e diz, promotor, não se preocupe, eu vejo o senhor bem combativo na audiência, né? Mas não se preocupe, por quê? Porque eu, promotor, eu quero ser punido. Eu, promotor, preciso ser punido, diz ele para mim. Eu, doutor Salim, preciso ser punido. E aí vem a defesa e protocola um pedido de perdão judicial. Cabe? Você, como advogada criminalista, você aceita o pedido de perdão judicial? Me diga. E a resposta, amigas e amigos, é não. Não cabe perdão judicial aqui. Por quê? E você me prometa agora que você vai abrir o Código Penal no artigo 121, parágrafo 5º. Abra o Código Penal no 121, parágrafo 5º e veja que o perdão judicial no homicídio só cabe se o crime for culposo. O perdão judicial no homicídio só se o homicídio for culposo. Não cabe perdão judicial no homicídio doloso e o papai agiu com dolo. Então a tese defensiva não pode ser perdão judicial, porque no homicídio, e isto vale também para a lesão corporal, no homicídio, artigo 121, parágrafo 5º, na lesão corporal, artigo 129, parágrafo 8º, só se os crimes forem culposos. Combinado? Põe na tela para mim. Então vamos lembrar pela última vez a diferença entre erro sobre a pessoa e erro na execução. No erro sobre a pessoa não existe erro de pontaria. O agente confunde a sua vítima com outra. Já no erro na execução, aí existe o erro de pontaria. O agente não confunde a vítima com outra, mas ele erra a pontaria. Nos dois casos, eu levo em conta as condições ou qualidades da pessoa visada, da pessoa desejada, não as da pessoa atingida. Lembre disso. Tá? Bom, seguimos. Olha lá. Chegamos nas infrações penais que não admitem tentativa. Outra baita questão de prova. Infrações penais que não admitem tentativa. E eu coloquei aqui as contravenções penais, artigo 4º da LCP, a Lei das Contravenções. Pessoal, só muito cuidado com as contravenções, por quê? Porque o artigo 4º da LCP, ele diz que não é punível a tentativa de contravenção. Então veja, não é que ela não seja possível no mundo real, ela é. Mas ela não vem punida pelo artigo 4º da LCP, tá? Na tela. Depois, não cabe tentativa quando o crime é culposo. Olha lá, nos crimes culposos, eles não admitem a tentativa. Por quê? Pessoal, porque nos crimes culposos o resultado é involuntário. Repito, nos crimes culposos o resultado é involuntário. Então eu não tenho como tentar praticar uma coisa que eu não quero. Eu não tenho como tentar praticar, produzir, buscar um resultado que eu não desejo. Não cabe tentativa, põe na tela, nos crimes culposos. Se não cabe nos crimes culposos, não cabe também nos crimes pré-ter-dolosos. Por quê? Porque os pré-ter-dolosos são aqueles em que há dolo na conduta
antecedente mais culpa no resultado consequente. Isto é o préter-dolo, chamado também de crime préterintencional. Dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Dolo no antes e culpa no depois. Como, por exemplo, pessoal, a lesão seguida de morte. O artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. O sujeito dá um soco na vítima, a vítima tá bêbada, cai, bate de cabeça e morre. Então você tem dolo na conduta antecedente, no soco, e culpa no resultado consequente, na morte. Não cabe tentativa. Porque se não cabe tentativa no crime culposo, não cabe no préter-doloso, porque o resultado também é culposo. Põe na tela para mim, tá? Não cabe tentativa, senhoras e senhores, quando nós temos crimes unissubsistentes. Unissubsistentes são aqueles crimes que não admitem fracionamento dos atos executórios. Crimes unissubsistentes não admitem fracionamento dos atos executórios. Olhem a pergunta que eu farei. Cabe tentativa em crime contra a honra, por exemplo, numa injúria? Cabe tentativa numa injúria? A sua resposta é depende. Depende. Por que que depende? Porque pode ser que eu pratique o crime contra a honra de maneira verbal. O A diz, B, você é um idiota. Consumou. Por quê? Põe na tela. Porque é unissubsistente. Crime contra a honra por palavra é unissubsistente. Agora, pessoal, pode ser que o A mande um e-mail para o B. B, você é um idiota. Por escrito. E este e-mail, ele saia da caixa de saída do A, mas não chegue na caixa de entrada do B. Ou o B nunca abre o e-mail, mesmo que chegue. Quando o crime contra a honra é por escrito, ele é plurissubsistente. Aí ele admite tentativa. É possível fracionar atos executórios. Quando não é possível fracionar atos executórios, ele é unissubsistente. Põe na tela. E aí ele não admite tentativa. Tá? Como também não admitem tentativa os crimes omissivos próprios, omissivos puros, quando a própria lei traz a omissão. É o famoso deixar de. Este é o macete que eu dou para os meus alunos nas nossas aulas aqui do Saraiva Prova. O famoso deixar de. Deixar de socorrer pessoa ferida, podendo fazê-lo sem risco pessoal. É a omissão de socorro. É o crime do artigo 135 do Código Penal. Veja, não cabe tentativa. Por quê? Põe na tela. Porque o crime omissivo próprio é unissubsistente. É por isso. O omissivo próprio é unissubsistente. Não há como fracionar atos executórios. Pensa comigo. Pensa comigo. Eu estou caminhando na via pública, me deparo com uma pessoa ferida, eu posso socorrê-la, não há risco pessoal. De duas, uma. Ou eu socorro e não há crime, ou eu não socorro. Consumou. Se eu não socorro, consuma imediatamente. Por quê? Porque a omissão de socorro, que é um crime omissivo próprio, é unissubsistente. Põe na tela, tá? Não cabe tentativa. Cuidado com a pegadinha da banca FGV aqui. Tá bem? Lembre que a nossa aula vai para o YouTube. Lembre que neste sábado nós teremos a aula de temas quentes, aqueles temas que mais caem nos exames de ordem, tá? Nós fizemos um estudo estatístico daquilo que mais cai e eu vou te trazer aqui, tá? Vou te ajudar a passar nesta prova, joia? E depois eu te quero comigo na segunda fase. Vamos juntos buscar esta vermelhinha, combinado? Põe na tela para mim. Saímos da tentativa, olha lá. E chegamos, esse aqui cai toda hora no crime impossível.
O fundamento do crime impossível é o artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar seu crime. Então existem duas hipóteses de crime impossível. A primeira é a ineficácia absoluta do meio. Ou seja, o meio de execução escolhido pelo agente é absolutamente ineficaz. Aqui eu quero te lembrar de dois exemplos que são os preferidos da banca FGV. Em uma das nossas últimas maratonas eu dei o exemplo da nota de R$3. E não é que caiu a nota de R$3? Caiu. Dias depois no exame de ordem, no domingo, caiu a nota de R$3. Então lembra, um exemplo de ineficácia absoluta do meio é a arma defeituosa. Então se a arma está com defeito, ela não tem como disparar, eu não tenho como praticar um homicídio com aquela arma de fogo. O meio é absolutamente ineficaz. E eu quero que você lembre também da falsificação grosseira. A falsificação grosseira, por exemplo, alguém que imprime dinheiro da internet, pegando uma nota da internet, imprimindo em folha de papel A4. Por favor, né? Qual é o comerciante que lida com dinheiro o dia inteiro que vai aceitar uma nota impressa numa folha papel A4? Ou a nota de R$3, ou, por exemplo, uma nota de R$200, notas que não existem. Isto é crime impossível. Põe na tela, ineficácia absoluta do meio. A outra hipótese de crime impossível é a absoluta impropriedade do objeto. É a segunda hipótese de crime impossível. Aqui você tem que lembrar, não existe o objeto material do crime. Na absoluta impropriedade do objeto, não existe o objeto material do crime. Professor Salim, o que é o objeto material do crime? É a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Isto é objeto material do crime. A pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Aqui eu quero te lembrar de duas situações. Uma eu dei de bandeja também numa das últimas maratonas, caiu na prova. Eu quero te lembrar da moça que acha que está grávida. Ela acha que está grávida e, portanto, ela toma um remédio abortivo. Em tese, ela está praticando o crime de aborto. Só que dias depois, vem a menstruação, que só estava atrasada. Então, nunca houve feto a ser abortado. É crime impossível. E a outra situação que também cai nas provas é o famoso, entre aspas, matar o morto. Pensa comigo. O matador de aluguel vai até a casa da vítima, entra pela janela, ouve a TV ligada, vai até a sala, vê a vítima deitada no sofá. Se aproxima com a arma, vê que a vítima está de olho fechado e ele pensa, beleza, facilitou o meu trabalho. Pum! Tiro na cabeça. Na cabeça dele, matou. A vítima é encontrada, é periciada e o médico legista diz que antes do tiro, fazia 5 minutos, a vítima havia morrido. Teve um ataque fulminante do coração, estava morta no sofá. Olha o matar o morto. Pessoal, homicídio é matar alguém. É matar alguém, pessoa viva. Não existe homicídio de cadáver, homicídio de matar o morto. Por quê? Porque é crime impossível. Põe na tela. É crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto. Tá? Bom, eu quero te lembrar depois de duas súmulas. A 145 do STF e a 267 do STJ. A 145 do STF diz: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Aqui está, olha só, deixa eu voltar aqui. Aqui está, olha só, o famoso flagrante preparado, chamado também de flagrante
provocado. Preparado ou provocado. Veja de novo. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. A súmula fala na polícia, mas você tem que lembrar também de particulares. Por exemplo, eu estou desconfiado da minha empregada doméstica. Eu acho que ela está me furtando. E aí eu monto uma armadilha, uma arapuca. Eu deixo umas joias, uns dólares em cima da mesa e me escondo atrás da porta. Ou eu monto uma câmerazinha escondida. Aí eu fico cuidando. Aí ela chega na sala, olha para os lados, não vê ninguém, vai pegar as joias e eu entro correndo na sala. Tá presa! Flagrante! Te peguei! Então eu monto uma armadilha para a pessoa cair ao mesmo tempo em que eu tomo todas as providências para evitar a consumação. Isto é flagrante preparado ou provocado. Isto para o STF, põe na tela, é crime impossível. Súmula 145 do STF. Isto é crime impossível para o STF. Tá? E a 567 diz, agora é do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então aqui você tem que lembrar do monitoramento eletrônico. Aqui você tem que lembrar do monitoramento eletrônico. Câmeras, seguranças, alarmes das lojas. Tudo isso dificulta o furto? Claro que dificulta. Agora, o impossibilita? Não. Tanto que existem furtos em supermercados todos os dias. É isto que está dizendo a súmula. O fato de haver este monitoramento nos estabelecimentos não torna o crime impossível. Põe na tela. Não há crime impossível no caso da vigilância eletrônica. Tá? 567 STJ. Ainda sobre a prescrição, eu quero te lembrar aqui na nossa mega hiper revisão para o 30º exame de 2 artigos, o 115 e o 119 do Código Penal. O 115 nos diz: são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Geralmente o que cai é o menor de 21. Então aqui vai o meu macete para você. Se na sua prova agora do 30º exame cair a data de nascimento do réu, do seu cliente, você tem que pensar com a cabeça de advogado criminalista, desconfie. Provavelmente ele quer a prescrição, ou ela quer, a banca FGV quer a prescrição. Se cair a data de nascimento, veja, se desde o nascimento até o dia do crime, o suspeito, o agente, o réu, o acusado, o investigado, ele tinha 20, 19 ou 18 anos de idade. Se ele tinha menos de 21 ao tempo do crime, 20, 19 ou 18. E veja se o fato não está prescrito. Porque você vai contar, põe na tela, de metade. Se ele tem menos de 21 na data do crime, na data do fato, você vai contar de metade a prescrição. Provavelmente vai estar prescrito. E o 119 diz que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Concurso de crimes. Então você tem que cuidar aqui se cair concurso material, artigo 69, concurso formal, artigo 70, crime continuado, artigo 71. Se cair concurso de crimes, a prescrição não é contada sobre a pena total da soma ou da exasperação. Não. Você conta a prescrição sobre a pena individual de cada crime, o que é muito melhor para o teu cliente. Põe na tela. Olha lá. Porque se fosse sobre a soma, seria um prazo grande e uma prescrição grande. Você conta a prescrição
sobre a pena isolada de cada crime, tá? Lembra do 119 aqui. Bom, seguindo na nossa revisão, nós chegamos em parte especial. Algumas dicas para você aqui. Eu quero te lembrar do homicídio qualificado privilegiado. Se é possível este homicídio híbrido, ao mesmo tempo qualificado privilegiado. E a resposta é sim, desde que a qualificadora seja objetiva. Desde que a qualificadora seja objetiva. E mais, este homicídio não é crime hediondo. Muito cuidado, hein? Só o qualificado é crime hediondo. Está na Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8072 de 90. Então, só o homicídio qualificado é crime hediondo. Ou até o simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio. Agora, o qualificado privilegiado, põe na tela, perde a hediondez. Tá? Depois, eu quero te lembrar do feminicídio. Não basta matar mulher para incidir a qualificadora. Matar mulher é femicídio. Femicídio. Matar mulher é femicídio. E isto por si só não qualifica o crime de homicídio. É matar mulher em face de algumas razões. Quais são essas razões? Violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então veja, não basta matar mulher. É matar mulher em um contexto de violência doméstica e familiar ou em face de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aí sim é feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio. Tá? Ainda quero te lembrar duas dicas importantes sobre a lesão corporal. Artigo 88 da 9.099 e súmula 542 do STJ. O 88 da 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, diz: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então lembra, sempre que cair lesão leve ou lesão culposa, lembra, a vítima tem que representar. Só que existe exceção na Lei Maria da Penha. Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então lembra, se a lesão é leve ou é culposa, a vítima tem que representar. Artigo 88 da 9.099. Menos se a vítima é uma mulher em um contexto de violência doméstica e familiar. Maria da Penha. Aí, a súmula 542 diz que em toda e qualquer lesão corporal, leve, grave, gravíssima, seguida de morte ou culposa, põe na tela, a ação é sempre pública, incondicionada, tá? Maria da Penha, lembra? Ainda, quero te lembrar da consumação nos crimes de furto e roubo. Os tribunais superiores adotam a teoria da apreensio ou da amócio. O que significa isto? Significa inversão da posse. É isto que você tem que saber, inversão da posse. Ou seja, no momento da inversão da posse, quando existe a inversão da posse do bem, no furto sem violência ou grave ameaça, no roubo com violência ou grave ameaça. No momento em que o sujeito tira a coisa da posse da vítima e traz para sua posse, mesmo que não tenha posse mansa e pacífica, ou mesmo posse desvigiada, não precisa de posse mansa e pacífica. Põe na tela. Exemplo disso é a súmula do STJ 582. Diz assim: consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo,
e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível é desnecessária, a posse mansa e pacífica ou desvigiada, tá? Basta a inversão da posse. Lembra disso. Se for roubo, com violência ou grave ameaça. Ainda quero te lembrar das alterações que vieram em abril de 2018. Uma diz respeito ao furto qualificado pelo emprego de explosivo, 155, parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. E outra no furto está no 155, parágrafo 7º, é o furto agora do explosivo. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então lembra, se eu subtrair usando explosivo ou se eu subtrair o explosivo, são as qualificadoras novas do furto, parágrafo 4º-A e parágrafo 7º, respectivamente. Então lembra-se cair explosão de caixa eletrônico para subtração de valores. Põe na tela, é o parágrafo 4º-A. Voltei para ele, é esse aqui. Se houver explosão de caixa eletrônico para subtração de valores. 155, parágrafo 4º-A. Tá? Depois, quero te lembrar do roubo e da revogação da majorante do emprego de arma. Houve uma revogação deste inciso 1º, por esta leizinha que aqui está, a Lei 13.654 de 2018. Aqui falava em emprego de arma. O que acontece? Vem a 13, aqui ó, vem a 13.654 e vai falar hoje em emprego de, deixa eu voltar, emprego de arma de fogo. Olha lá, arma de fogo. Então lembra, se cair na tua prova que o assalto foi praticado com faca ou qualquer outra arma que não seja de fogo, mas regra geral eles trazem a faca, não aumenta a pena na terceira fase. Não é majorante. A única arma que funciona hoje como majorante do roubo na terceira fase é a arma de fogo. Só a arma de fogo. A faca pode aumentar a pena? Até pode. Mas a pena base, quando o juiz, na primeira fase, enfrentar o artigo 59 do Código Penal. Lembra das 8 circunstâncias judiciais? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Ali ele pode usar faca. Agora ela não é majorante. A única arma que é majorante na terceira fase, põe na tela, é a arma de fogo. É o novo parágrafo 2º-A, inciso 1º. Tá? Quero te lembrar dos crimes sexuais de novo. Lembra que o estupro 213 só existe se for praticado mediante violência ou grave ameaça à vítima. Mas o estupro de vulnerável 217-A pode ser com ou sem violência / grave ameaça à vítima, tá? Veja, o 213 sempre com violência ou grave ameaça. O 217-A com ou sem violência ou grave ameaça. Já falamos da ação penal. Com o advento da Lei 13.718, passou a ser sempre pública e incondicionada, artigo 225, que, no entanto, não pode retroagir contra o réu. Tá? Quero te lembrar da súmula 593 do STJ de novo. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Ela vem reforçada pelo novo parágrafo 5º, que foi acrescentado em 2018 ao 217-A. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Tudo isto reforça o que eu já te disse.
Se nós temos um vulnerável, a presunção de violência é absoluta. Tá? Depois eu quero te lembrar dos crimes de concussão e corrupção passiva. Concussão 316 é exigir vantagem indevida, exigir uma propina. Corrupção passiva 317 é solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Geralmente o que cai é o solicitar na corrupção passiva. Então, exigir propina é concussão. Solicitar propina é corrupção passiva. E nesses dois casos, nós temos crimes formais. A consumação se dá quando do exigir, na concussão, ou do solicitar, na corrupção passiva. Ou seja, o sujeito, o funcionário público corrupto, não precisa receber a propina para consumação. Quando ele exige, está consumada a concussão. Quando ele solicita, está consumada a corrupção passiva, ainda que ele não receba a propina, a vantagem indevida. Por quê? Põe na tela. Porque os crimes são formais. Tá? Lembra ainda do tráfico de drogas privilegiado, chamado também de minorado. É uma tese defensiva que está no 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a 11.343. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Está riscadinho, vedada a conversão em penas restritivas de direitos. Por quê? Porque o STF, pelo seu plenário, disse que é inconstitucional esta proibição. Então, no tráfico privilegiado ou minorado, pode substituir ou converter a pena de prisão por penas alternativas. Desde que o agente olhe os requisitos que são cumulativos, seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. O tráfico privilegiado ou minorado não é crime equiparado e hediondo. E a progressão de regime, então, se dá na forma do artigo 112 da LEP. O que eu quero dizer com isso? O 112 da LEP, ele vai nos falar em 1/6 como requisito objetivo. 1/6. Então, se o crime não é hediondo, a progressão se dá quando o agente cumpre 1/6 e apresenta bom comportamento carcerário. A pegadinha do momento, ela ocorre neste parágrafo 3º novo, que foi acrescentado ao 112 da LEP no final de 2018. Este parágrafo 3º novo fala de mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Neste caso, os requisitos para a progressão são cumulativamente: 1. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. 3. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. 4. Ser primário e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. E 5. Não ter integrado organização criminosa. Então lembra, regra geral, este requisito é 1/6, se o crime não for hediondo. Agora, se for mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, é 1/8, se presentes os demais requisitos do parágrafo 3º. Lembra que, se nós estivermos diante de crime hediondo ou equiparado, crime hediondo mais equiparado, que são os 3 T's, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, aí você tem como requisitos objetivos 2/5 para o primário e 3/5 para o reincidente. Agora, a súmula do STJ 471 diz que os condenados por hediondos ou assemelhados, que são os equiparados, cometidos antes da vigência da 11.464, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP,
para a progressão de regime prisional. O que essa súmula ela está referindo? Depende da data da prática do hediondo ou equiparado. Se o hediondo ou equiparado for praticado antes da Lei 11.464, que criou os 2 ou 3/5, a progressão é com o sexto. É isso que está dizendo a súmula. Por quê? Porque os 2 ou 3/5 não podem retroagir contra o réu. Tá? Põe na tela, olha que vai cair progressão de regime, hein? Abra o olho para 1/8. Este 1/8 da mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência vale inclusive para os hediondos, se presentes os demais requisitos. Não pode ser um crime com violência ou grave ameaça contra a filha, etc. Aí é 1/8. Lembra, vale para o tráfico de drogas, por exemplo. Tá? Põe na tela para mim. Bom, falamos da progressão e nós vamos agora falar um pouquinho de questões. As questões, como é que têm sido trazidas pela banca FGV? Eu vou te trazer uma primeira questão, que traz a questão do conflito aparente de normas penais. Caiu no 29, inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, o Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador. Nesse momento, com escopo de nele causar diversas lesões. Então, qual é o dolo do Mário? Nesse momento, com escopo de causar lesão. É isso que ele quer. Ele quer bater. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer. Descobertos os fatos, o MP oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos, o advogado de Mário, sob ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário pode ser responsabilizado. Letra A. Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. Letra B. Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da alternatividade, sendo aplicada a regra do crime progressivo. Letra C. Apenas pelo crime de homicídio, com base no princípio da especialidade. Letra D. Pelos crimes de lesão corporal e homicídio em concurso formal. Pessoal, vamos por partes. Letra B fala em princípio da alternatividade, que não se aplica aqui. A alternatividade é um princípio que resolve tipos mistos alternativos. Conflito entre verbos nucleares de tipos mistos alternativos. Não tem nada a ver com a questão narrada. Põe na tela. Não é o princípio da alternatividade. A letra B fala em princípio da especialidade. Não é o princípio da especialidade. Princípio da especialidade, pessoal, é aquele em que a lei especial afasta a aplicação da lei geral. Põe na tela. Não é o princípio da especialidade. E a letra D diz que responde pelos 2 crimes em concurso formal. Não é também. Por quê? Porque incide a consunção. O que é isso, progressão criminosa, que aqui está? É uma mudança no dolo do agente. Então veja o meu gabarito comentado. A letra A é o gabarito. Incide a progressão criminosa. Instituto estudado dentro do princípio da consunção ou absorção. Há uma, e a expressão-chave, né? Mutação no dolo do agente. Por que mudou o dolo? Porque ele queria lesionar e durante a prática da lesão decidiu matar. Ou seja, ele decide praticar o crime mais grave durante a execução do crime menos grave. Letra B errada, o princípio da alternatividade, que resolve conflito de verbos nucleares nos tipos mistos alternativos, não incide no caso apresentado. Letra C errada, o princípio da especialidade, lei especial, afasta a aplicação de lei geral, não incide no caso apresentado. Letra D errada, o concurso formal de crimes, letra D, não incide no caso apresentado.
artigo 70. Ele não responde pelos dois crimes, ele responde por um só, pelo mais grave. Gabarito Argentina. Outra questãozinha, olha lá. Também caiu no 29, extorsão mediante sequestro. Em 5 de outubro de 2018, o Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto, em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que aconteceria em 9 de 10 de 2018, sequestra Danilo, com a ajuda de um amigo ainda não identificado. Então, no momento em que ele sequestra, ele tem 17. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$50 mil para sua liberação. Bom, aí já está caracterizada a extorsão mediante sequestro. 2 semanas após. Então veja, se ele praticou o fato no dia 5 de 10 e ele comemoraria os 18 anos no dia 9 de 10, passadas 2 semanas, ele já tem 18 agora. 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar o Danilo, encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com a família da vítima. Ó. Aqui. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da família. Agora sim. Considerando os fatos narrados, o advogado de Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deverá esclarecer que sua conduta, letra A, não permite que seja oferecida a denúncia pelo MP, pois o Código Penal adota a teoria da ação para a definição do tempo do crime, sendo Lúcio inimputável para fins penais. Letra B, não permite que seja oferecida a denúncia pelo órgão ministerial, pois o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o tempo do crime, e, sendo este de natureza formal, sua consumação se deu em 5 de 10 de 2018. Letra C, configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma consumada. Letra D, configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado, na condição de imputável, pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma tentada, já que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois não houve obtenção da vantagem indevida. Vamos por partes. No momento do resgate da vítima, o autor já tem 18 anos, então ele é imputável. Porque a extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Se é um crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. Ele continuou praticando o crime enquanto a vítima estava no cativeiro, agora com 18 anos. Então é claro que ele vai ser responsabilizado, ele é imputável. O MP pode denunciá-lo. Incide aqui a súmula 711 do STF, que diz que se durante a permanência entra em vigor a lei mais grave, aplique a lei mais grave. 711 do STF. E mais, o crime está consumado e não tentado. Por quê? Porque o crime é formal. Não precisa obter a vantagem devida, o valor do resgate para a consumação. No momento em que a vítima é colocada no cativeiro com o fim de buscar o resgate junto à família, o crime está consumado. Ponha na tela. Então veja, vamos ao meu gabarito comentado. A letra A está errada. Pode ser oferecida a denúncia, pois o Lúcio é imputável para fins penais. A letra B está errada. O Ministério Público pode oferecer denúncia. Ademais, para definir tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade, artigo 4º. Pessoal, lembrem do meu macete. Vocês que estiveram comigo aqui no Saraiva Prova, na preparação para esta primeira fase, lembrem do meu macete, luta. L-U-T-A. L de lugar, U de ubiquidade, artigo 6º do Código Penal. T-A, T de tempo, A de atividade, artigo 4º do Código Penal. Luta. Aí você não esquece mais.
Por lugar do crime, teoria da ubiquidade. Para o tempo do crime, teoria da atividade. Põe na tela. Então está errada a B. A C é o gabarito, Lúcio é imputável e o crime de extorsão mediante sequestro se consumou. Aplica-se a inteligência da súmula 711 do STF, como eu disse. A letra D está errada, porque o crime não restou tentado, mas consumado. Trata-se de delito formal, razão pela qual a obtenção da vantagem indevida não é necessária para a consumação. Tá? Você está curtindo esta nossa revisão, então dê um print aí no seu celular, tire uma foto do seu monitor, mande no Instagram, nos marque lá, @saraivaprova, @prof. Alexandre Salim. Estamos juntos e vai dar certo. E depois eu te quero comigo em segunda fase. Eu vou te ajudar a buscar esta vermelhinha. Aproveite e faça a sua pré-inscrição. Aproveite as nossas promoções, tá? Vem comigo para a segunda fase, tá? A nossa aula vai estar disponível no YouTube. E não esqueça que no sábado, aula de temas quentes. Põe na tela para mim. Vamos a mais uma questãozinha? Olha aqui. Esta aqui traz concausas. Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, ele quer agredir, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador, com analgésicos para a dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico. Recebidos os autos do inquérito, o MP ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso. Pessoal, veja só, o Jonas matou? Não, o Jonas quebrou o braço do Léo aqui. O Léo morreu por quê? Porque aplicaram um remédio errado. O Léo não morreu pelo golpe do Jonas. Então você não pode imputar a morte do Léo ao Jonas. Simples assim. Vamos às alternativas. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, a advogada de Jonas deverá alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa superveniente, letra A, absolutamente independente, devendo ocorrer desclassificação para que Jonas responda pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Falou em morte, não pode ser. Letra B, relativamente independente, devendo ocorrer desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. Falou em morte de novo, já que a morte teve relação com a conduta inicial. Não, não teve. Letra C, relativamente independente, já que por si só causou o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de homicídio. Como é que nós vamos imputar a morte, o homicídio, ao agressor? Ele deu um golpe e ele queria lesionar, diz a questão, ele não queria matar. A morte se deu porque alguém ministrou o remédio errado. Não tem nada a ver com o agressor. Letra D, relativamente independente, que por si só produziu o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte. Não podendo ser imputado o resultado morte. Você está vendo? Por eliminação, você chega na letra D de dado. Por que a A está errada? Causa absolutamente independente é aquela que não se origina da conduta do agente. A conduta do agente não possui relação com o resultado. A letra B está errada. Trata-se de causa relativamente independente, aquela que se origina da conduta do agente. No entanto, Jonas não responde pela morte da vítima. A letra C está errada. Trata-se de causa relativamente independente, mas Jonas não responderá por homicídio culposo.
Letra D, gabarito. Jonas responde por lesão corporal, não lhe sendo possível imputar o resultado morte. Incide o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. A superveniência de causa relativamente independente, vejam, exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. O Jonas morreu porque alguém ministrou o remédio errado. Isto por si só produziu o resultado. Mas os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Quais fatos anteriores? A lesão. É por isso que o Jonas responde por lesão. Joia! Muito bem, minhas amigas e meus amigos! Vamos matar esse direito penal, vamos gabaritar o direito penal. Eu tô contigo, hein? E não abro. Eu confio na tua capacidade. Vamos juntos. Você que vem sendo meu aluno aqui no Saraiva Prova, você está preparado. Você vai passar. Depois, comigo na segunda fase, nós vamos buscar juntos esta vermelhinha. Joia? Desejo a todos vocês uma excelente prova. Bom, mas nós vamos nos encontrar antes disto, né? Estaremos juntos no sábado para a nossa aula de temas quentes. E ali nós nos despedimos e eu novamente te desejo a minha boa sorte. Como sempre, bons estudos e aquele abraço!